Considerando a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, como mencionamos antes, e a China sendo o principal objetivo visado pelo governo norte-americano, aqui está o que o atual presidente do Estado-Maior Conjunto disse sobre a China. Observe o crescimento das Forças Armadas chinesas. Nosso objetivo, na força conjunta, é criar múltiplos dilemas simultâneos para os adversários ao redor do mundo, de modo que fiquem cautelosos e preocupados em fazer qualquer coisa que possa representar uma ameaça ao povo americano. Então, ele está basicamente reunindo todas essas pessoas para revidar. Veja, Matt, eu fiquei meio surpreso com esse tipo de estratégia da parte deles. São estratégias fracassadas, comprovadamente fracassadas até agora. Mas eles ainda as defendem, ainda as promovem. Sim, esses são, você sabe, eu já usei o termo. Mas esses são os homens e mulheres que C. Wright Mills, nos anos 50, chamou de realistas insanos. São pessoas que acreditam nesse mundo completamente invertido e bizarro, onde não sabem, não se importam ou simplesmente são imunes a compreender o que realmente aconteceu antes. Muito menos têm qualquer grau de empatia estratégica ou entendimento de seus adversários. Você vê isso em todo o exército americano. Hoje mesmo, acho que foi, talvez tenha sido ontem, eu estava lendo comentários do general americano responsável pela OTAN. Me perdoe, porque meses depois ainda não consigo pronunciar o nome dele. Grinch, ou algo assim. His name, Grinch, whatever it is, yeah. But, saying how it's a certainty, essentially. Mas veja bem, ele estava dizendo que é praticamente uma certeza que se a China atacasse Taiwan, o que segundo ele está programado para acontecer em 2027, de acordo com essas pessoas, então Vladimir Putin também faria alguma coisa. Nas palavras dele, o homem responsável pela OTAN disse que já está basicamente acordado que Xi iria até Putin e diria: "Ei, vou atacar Taiwan. Seria bom se você atacasse a Europa, enquanto eles estão desequilibrados." E a certeza, mais uma vez, com que eles falam dessas coisas, o jeito como um cara como o General Kane fala das coisas, além daquele tipo de linguagem pomposa que você aprende como tenente, para parecer que é algum tipo de astro da estratégia. Taught as a lieutenant to make it sound like you're some strategic rock star. This idea of putting the enemy on the horns of a dilemma. Essa ideia de colocar o inimigo em uma situação sem saída. Você aprende isso como tenente no Corpo de Fuzileiros Navais. Aprende isso como tenente no Exército. A ideia é usar suas metralhadoras para forçar o inimigo a entrar em uma vala que você já registrou previamente com o fogo de morteiro. Se eles fizerem uma coisa, vão cair nisso. Se fizerem outra, vão cair naquilo. Essa é a ideia de apresentar um dilema ao inimigo. E então você tem esses homens, como Kane, que apresentam isso, essa espécie de Clausewitz moderno. Ele é uma espécie de Sun Tzu moderno. E todos os bajuladores, todos aqueles na mídia e os comentaristas, assim como o restante do corpo de oficiais ao redor dele, vão apenas se maravilhar com o quão brilhante ele é, ou quão perspicaz ele é, ou quão sábio ele é, quando tudo o que estão fazendo é apenas repaginar a terminologia que se aprende quando se é tenente, e depois trazer essa certeza sobre outros países, sobre outros líderes, baseada em quê? Sabe, há uma parte realmente excelente no livro de Bob Woodward sobre a decisão de Obama de intensificar a guerra no Afeganistão em 2009. Esse livro se chama As Guerras de Obama. E nele, o general James Jones, que foi o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, e mais tarde se tornou o primeiro assessor de segurança nacional de Barack Obama, fala sobre essa certeza que existe dentro da Casa Branca e da equipe de segurança nacional. Ele descreve como membros tanto do Conselho de Segurança Nacional quanto da Casa Branca, como o chefe de gabinete, falam sobre líderes ou países estrangeiros com um grau incrível de certeza, mesmo sem nunca tê-los conhecido.
Eles dizem ter certeza de que o líder supremo vai agir de determinada maneira, ou que tal pessoa vai responder assim, ou que o Partido Comunista Chinês vai aprovar algo porque são nefastos e tudo o que desejam é algo insidioso. Sabe, tudo o que eles querem fazer é causar grandes problemas. Quero dizer, você vê essa repetição, esse padrão que se repete várias e várias vezes entre figuras de poder nos Estados Unidos. E isso acontece porque essa é a instituição, é isso que ela produz. No fim das contas, esse tipo de certeza sobre nossos adversários, sobre outros países do mundo, sobre líderes individuais, apenas alimenta o interesse próprio das instituições que eles representam. E eles nunca chegam ao topo dessas instituições, a menos que estejam completamente comprometidos em oferecer total apoio a elas, certo? As instituições não os deixam subir se não forem realmente benéficos para elas. E é por isso que você vê o mesmo tipo de fenômeno acontecendo repetidas vezes. Seja o Kane reaproveitando a terminologia que ouvi como tenente em 1998 na escola básica em Quantico, Virgínia, ou essa estratégia de segurança nacional, que, claro, parece ter algum método na loucura de Trump em relação ao mundo, mas quando você levanta a cabeça do papel depois de lê-la, percebe, é só a mesma coisa de sempre. Porta-aviões na costa de alguém, envio de drones, apreensão de ativos de outras nações, condução de guerra econômica contra elas e assim por diante. Matt, como você avaliou a situação dos europeus e da Ucrânia no documento da NSS? Bem, eu li as matérias da grande mídia antes de ler o documento, e por isso fiquei realmente surpreso com o quão leve, não deveria dizer isso. Fiquei realmente surpreso com a atenção que o documento deu à Europa, e como era possível interpretá-lo de uma forma favorável à Europa. Sabe, as matérias que li antes de ler o documento eram histéricas, dizendo que todo o propósito do governo Trump era basicamente apunhalar a Europa pelas costas. Certo? Quero dizer, sim, havia comentários naquela estratégia de segurança nacional que eram bizarros. Bizarros, eu acho que infundados e ridículos, como a preocupação de que a Europa estivesse perdendo seus valores ocidentais e, essencialmente, sua brancura, que é o que eles temem. Sabe, acho que isso é uma bobagem tão grande e tão ridícula. Mas também havia naquele documento declarações sobre o compromisso dos Estados Unidos com a Europa. É só que os Estados Unidos não podem mais fornecer os recursos que forneciam antes. Então, há uma certa razoabilidade equilibrada nisso. Sabe, acho que tenho que admitir, eu sei que critiquei tudo isso antes, mas há alguns aspectos que você poderia dizer bem, em comparação com seus predecessores, que queriam prometer. Acho que a forma como o documento descreveu foi os Estados Unidos como Atlas, com o mundo sobre seus ombros, certo? Acho que essa é uma boa descrição dos Estados Unidos tentando dominar, tentando ser o hegemon mundial, sem aceitar de forma alguma que agora vivemos em um mundo multipolar. Então, quando você lê aquela seção sobre a Europa, percebe que há uma decisão por parte dos Estados Unidos de que não pode ser o policial do mundo. Ele não pode fornecer os recursos, a generosidade, a amplitude necessária, como o documento descreve, como fazia antes. Ao mesmo tempo, fica claro que a estabilidade da Europa é um interesse central dos Estados Unidos. Esse é o segundo interesse depois do hemisférico, portanto está acima de todos os outros. Na verdade, preciso parar um segundo. Talvez a Ásia viesse antes disso, não me lembro. Mas a estabilidade europeia é um interesse fundamental dos Estados Unidos. E o desejo de encerrar a guerra na Ucrânia é apresentado como uma forma de estabilizar os mercados e as economias europeias, evitar que o conflito escale e trazer os Estados Unidos e a Rússia de volta a algum tipo de equilíbrio geopolítico. Não sei como alguém pode olhar para isso e dizer que essas são coisas ruins, a menos que queira que essa guerra continue, porque acredita nessa batalha maniqueísta entre o bem e o mal.
naquele antigo sistema de crenças da Guerra Fria, em que o Ocidente é bom e o Oriente é mau. Por isso, fiquei surpreso por ser algo tão equilibrado em relação à Europa, especialmente depois de ler as análises alarmistas na imprensa tradicional sobre o assunto. Eu esperava que fosse, bem, basicamente, esperava que eles apenas republicassem o discurso que J.D. Vance lançou contra os europeus em março, mais ou menos, na Conferência de Segurança de Munique. Eu esperava que fosse esse tipo de discurso inflamado, e não foi. Há elementos disso ali, certamente. Novamente, não concordo com esses pontos, mas a ideia de que os Estados Unidos têm um interesse na Europa está claramente demonstrada na Declaração de Segurança Nacional. E acho que o desejo do governo Trump de alcançar um acordo negociado para encerrar a guerra na Ucrânia está, sabe, bem fundamentado nesses três motivos: estabilizar a Europa, evitar que a guerra escale e reequilibrar as relações com os Estados Unidos. Além disso, acredito, agora que estou me lembrando, que o documento realmente afirma que é um interesse central dos Estados Unidos que a Ucrânia continue sendo uma nação viável. O que eu acho que, sabe, você concorda? Eu concordo. A maioria das pessoas que assistem concorda. Se essa guerra continuar, a Ucrânia não será uma nação viável. Sabe, Matt, quando você compara, como todos nós temos comparado, a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos com a do Reino Unido, eles divulgaram sua estratégia de segurança nacional no ano passado. A principal questão nesse documento é o internacionalismo, como administrar a guerra, como manter a hegemonia do Ocidente. Mas dá para perceber que o tom mudou na nova estratégia de segurança nacional sob Donald Trump, pelo menos no papel. Na forma como falam sobre a Ucrânia, o conflito na Europa e o conflito mais amplo entre os Estados Unidos, o Ocidente e a Rússia. Você acha que existe algum tipo de diferença entre Washington e Londres hoje em relação a essa ideia de hegemonia e a forma como eles querem exercê-la? Certo. Acho que para aqueles que estão no poder na Europa, praticamente na maioria das capitais, com algumas exceções, mas nos países escandinavos, no E3, como eles chamam, e nos Países Baixos, há um desejo de manter o status quo. Há um medo de que qualquer mudança possa ser pior para eles. Acho que os líderes europeus reconhecem o quão fraca a Europa está, que nesses últimos 30 anos, desde o fim da Guerra Fria, quando a Europa realmente poderia ter se redefinido com algum grau de autonomia em relação aos Estados Unidos, algum grau de independência em relação ao Império Americano. De modo que minhas acusações e as de outros, de que a Europa é um conjunto de estados vassalos do Império Americano, não fossem verdadeiras, ou pelo menos tivessem pouca base, eles escolheram não fazer isso. Em vez de transformar a Europa em um polo tecnológico e educacional, em vez de torná-la um centro de manufatura avançada, eles não fizeram isso. Decidiram ser uma versão reduzida dos Estados Unidos. Seguiram o caminho desastroso da financiarização americana. Isso causou desindustrialização. Isso provocou uma grande perda na qualidade de vida de seu povo e uma enorme desigualdade de riqueza. E veja, acompanhar as guerras americanas significou milhões e milhões de refugiados chegando à Europa, o que gerou instabilidade, gerou problemas. Olha, eu acredito muito em migração e imigração, sabe? Sou neto de imigrantes. Mas se o seu país não consegue aceitar um grande número de pessoas, independentemente de quão boas sejam suas intenções, haverá problemas. Então os europeus estão lidando com tudo isso. E eu acho que há uma liderança na Europa que não tem outra visão de mundo além daquela de onde veio, a que acabei de descrever, de que o melhor para eles, a forma como mantém a hegemonia, é fazer parte do Império Americano e ser o primeiro dos vassalos. É assim que eles têm poder. É assim que permanecem dominantes. É assim que eles importam. É como se estivéssemos sentados com os jogadores do time principal de futebol americano na mesa do almoço, sabe? Quero dizer, é esse tipo de relacionamento.
Então, a ideia de abrir mão disso, de perder isso, é algo inaceitável. É assustador, certo? E também é realmente perigoso, porque o que mais temos? É por isso que você vê o medo que esses políticos têm, não dos outros partidos, mas dos partidos mais novos, mais independentes ou alternativos, incluindo os partidos de extrema-direita. O que é algo que eu certamente não quero ver. Eu não quero ver partidos de extrema-direita chegarem ao poder no Reino Unido ou na Alemanha. Então, minha frustração com a Europa se baseia em tudo isso. Olhem o que vocês mesmos fizeram. E como americano, é claro que eu não deveria tirar pedras. Mas sabe, essa ideia da Europa em relação aos Estados Unidos, da Europa em relação ao Império, e onde ela está agora, e o fato de que o que estão tentando preservar é o legado, o resquício do Império Americano em declínio. Pelo menos o governo Trump tem o entendimento, tem a honestidade intelectual. Não sei se estão dispostos a realmente agir de acordo com isso ou não. Acho que não estão. E como eu disse antes, você levanta os olhos do jornal e eles estão agindo exatamente da mesma forma que seus antecessores. Mas veja bem, pelo menos eles estão dispostos a admitir que os Estados Unidos não são mais a única superpotência. Pelo menos estão dispostos a admitir que o mundo multipolar não é algo que está por vir. Não está no horizonte, ele já está aqui. Estamos vivendo em um mundo multipolar. E, portanto, precisamos nos adaptar, precisamos reinventar, precisamos revisitar, precisamos recentrar, precisamos consolidar, como quiser chamar. Para nos estabelecer, não apenas para participar do mundo multipolar, não apenas para prosperar nele, mas para dominá-lo. Porque esse é o objetivo do Império Americano. Manter sua dominação. E os europeus agora percebem que isso não os inclui. Então, eles estão realmente em uma situação ruim por causa de sua inação, por causa da escolha de permanecerem vassalos dos americanos, para colher os frutos disso e seguir junto com os Estados Unidos. Agora eles estão dizendo: o que diabos aconteceu? Enquanto os Estados Unidos dizem: sabe de uma coisa, Europa? Não é bem assim que vamos continuar fazendo as coisas. Entendemos a importância da Europa, a estabilidade envolvida nisso. É grande, vocês têm armas nucleares, etc, etc. Mas nosso relacionamento com vocês não vai se parecer em nada com o que tem sido desde tipo 1945.